A paz do Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, todos que estão conosco, fazendo e realizando esse projeto, onde nós estamos aqui no segundo livro poético, que é o livro de Salmos, e nós vamos ler hoje o número 76, 77 e 78 deste livro, amém? E amanhã, se Deus permitir, estaremos usando leitura de 4 capítulos, tá? Número 76 diz: a majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de Preza, e os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Número 77, o estado íntimo do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remete o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Número 78, a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola,
proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e de toda a noite com um clarão de fogo. Vendeu as penas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, prepararmos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, pois que tiveste mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refriaram o seu apetite, ainda que lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou o mais forte deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, o duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Eles mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, ao seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos.
E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolorizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou no seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Glória a Deus, meus queridos irmãos, né? Nós lemos aqui os 76, 77 e 78 de Salmos, né? Vimos aí a majestade e o poder de Deus, né? O salmista, né? O estado íntimo do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. E o 78 fala a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião que eles tiveram contra ele, e Deus escolheu ajudar Davi para pastorear Israel. Amém, meus amados? Né? Nós vamos fazer uma leitura, encerrando aqui a nossa leitura de hoje e agradecendo ao Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta bênção e vitória de termos aqui lido a tua palavra que é verdade, a tua palavra que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, meu Pai. Quando nós acreditamos nela, quando nós deixamos que ela opere aquilo para a qual é enviada e haja o manifestar do teu poder e da tua glória em nossas vidas, nós estamos corroborando para que nós possamos adentrar pelas portas do Senhor no momento do soar da trombeta, da voz do arcanjo, do alarido, Senhor. Que o Senhor continue com as tuas mãos levantadas, estendidas diante do inimigo, do adversário, que o Senhor possa nos conceder a bênção e a vitória. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por tudo. Amém. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.